A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos aqui no nosso nono áudio, do nosso estudo de João. Estamos aprendendo bastante aqui, deixa eu baixar um pouco o volume aqui do louvor, do playback. Bom, ontem nós paramos no versículo 9, e eu vou ler o versículo 9 para dar continuidade, olha só. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Ontem eu disse para vocês que eu falaria um pouquinho desse assunto. Por quê, meus irmãos? Jesus, na verdade, estava quebrando um tipo de ideia de que nada se podia fazer no sábado, que se devia guardar o sábado, Então o que acontece? Ele trouxe um entendimento, meus irmãos, de que pode sim. E aqueles homens foram indagar ele, aqueles homens ficaram preocupados porque ele trouxe uma cura no sábado. Significa então que se uma pessoa estiver morrendo, você não pode fazer nada porque é sábado? Não. A vida vale mais do que um dia. E Deus deu a vida, você tem que preservar. Entendeu? Verso 10. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado? Não é lícito levar a cama. Quer dizer, você não tem que andar com esse negócio aí no meio da rua. É sábado. Ele respondeu e lhes disse: aquele que me curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Quer dizer que Jesus mandou ele fazer isso no sábado. Como que ficaria nosso entendimento de que devemos guardar o sábado e não podemos fazer nada? Essa ideia, meus irmãos, ela já não está mais sendo válida. Mas tudo bem, vamos lá. Verso 12. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda? Aí no verso 13, e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar, haver grande multidão. Eles estavam procurando matar Jesus, Então Jesus já tinha dado linha na pipa, já tinha saído de lá. Verso 14. Depois Jesus encontrou no templo, ele encontrou aquele homem que foi curado no templo, e disse-lhe: eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi anunciar aos judeus que Jesus era o que o curava. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuraram matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Então os judeus começaram a ter ódio de Jesus. Por quê? Porque o que estava reinando ali era a religião judaica. E de repente nasce um homem que é judeu, mas ele começa a fazer algumas coisas que é ao contrário do que eles ensinam. O judaísmo ensina até hoje que deve-se guardar o sábado, o judaísmo. E aí o que acontece? Jesus, ele vinha de frente com isso, Ele não estava debatendo com a lei de Deus, ele estava simplesmente fazendo as coisas no sábado. E aí os judeus queriam matá-lo. Verso 17. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Peraí. Como é que fica então a história de guardar o sábado? Porque se o pai dele trabalha até agora, ele não parou? E Deus descansou no sábado. O entendimento do descansar no sábado é encerrar aquela obra que ele estava fazendo. Por exemplo, eu estou em construção, O meu dinheiro acabou, eu não tenho, então minha obra está um pouquinho parada, mas eu estou em construção. O que acontece? Quando eu terminar a minha obra, eu descansei da minha obra, entendeu? Não é descansar de deitar. Deus não precisa descansar, meus irmãos. Até hoje eles querem entender uma coisa que não existe. Deus não precisa deitar numa rede. Pronto, já fiz tudo, agora eu vou descansar, porque Deus descansou no sábado. Não. Foi o dia que ele terminou a obra dele. De tudo que ele tinha feito, ele descansou, ele terminou. Eu vou descansar da minha obra quando eu terminar. Por enquanto eu não posso descansar, porque eu estou em obra. Compreendeu? Então, Jesus agora... Gente, isso é muito claro. É muito claro. Será que ninguém está pegando? Não é possível isso. Mas de repente Jesus está dizendo: meu pai trabalha até agora e eu também. Então ele não parou no sábado? Ele continua trabalhando? É isso que o povo não quer entender. Vamos lá.
Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aí eles tinham mais ódio ainda, porque Jesus chamava Deus de Pai, né? Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer ao Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Então, Jesus não estava tirando nenhuma autoridade do Pai. Ele simplesmente dizia que trabalhava junto com o Pai, concordância com o Pai, né? Verso 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Tá vendo? Ele está mostrando que ele tinha autoridade. Ele está deixando claro, olha, o Pai me deu autoridade também. Eu tenho autoridade. Então, se o Pai ressuscita, eu também ressuscito. Significa que está ortogado, significa que está depositado, está nas mãos de Jesus também. Tudo isso, né? Ele pode, porque o Pai colocou na mão dele. Amém? Bom, verso 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então agora quem é que julga? É Jesus, tá vendo? É ele que vai praticar o juízo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todo o homem, o Filho, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai, que o enviou. Tá vendo? Deus passou ao Filho, esse trabalho agora é seu. Então, se as pessoas não honrarem Jesus, também não conseguem honrar o Pai. Verso 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então eu vou repetir esse versículo. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Então, você crê que Deus enviou Jesus e você segue a palavra de Jesus, você recebe a vida eterna. Você só precisa acreditar que Ele te deu a vida eterna. Verso 25. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem, Filho de Deus. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Se a gente traduzisse esse versículo aqui, que os mortos ouvirão a sua voz, a gente pensaria que são as pessoas que não são cristãs. Esse texto não vai apontar para isso. Outros textos apontam. Mas esse texto não está falando das pessoas que não aceitaram Jesus ainda. Porque existem textos que vai dizer que eles são como mortos, mas não veio para a vida ainda. Esse texto não fala isso. Esse texto, literalmente, ele aponta para aqueles que estão nos sepulcros. Por quê? Porque o próprio versículo 28 deixa claro, né? Que aqueles que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Eles podem não ouvir a minha, mas a dele ouvirá. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Viu? Então, eles estão, por exemplo, num lugar num lugar de espera, como se fosse uma sala de espera. Os que fizeram mal e os que fizeram bem estão separados. Quando eles ouvirem a voz de Jesus, é como se ele falasse assim: agora venham e apareçam na minha presença. Aí, tanto os bons e os ruins vão aparecer, como esse texto está dizendo. Mas uns vão para a ressurreição da vida eterna e outros vão para a ressurreição da condenação. Porque tiveram chance e ignoraram. Tiveram chance e pisaram em cima. Tiveram chance e não se importaram. Mas todos eles vão ressuscitar. Mas vai ser diferente. Um para a vergonha e outro para a salvação.
Bom, eu paro aqui no verso 29, meus irmãos. Eu paro no verso 29, né? Glórias a Deus. Amanhã a gente já continua de novo esse estudo, ok? Anota aí a lição de casa. 2 Samuel 22, 7. Meus irmãos, quando eu demorar por exemplo, às vezes eu dou recado antes da lição. Aí tem gente que vai lá e me chama atenção. Eu não estou dizendo que eu não gosto, pode chamar atenção. Só que eu prefiro que vocês escutem tudo. Escutem todo o áudio. Eu não vou falar nome de ninguém, não estou envergonhando ninguém. É porque às vezes os irmãos vêm me dar cada bronca, meus irmãos. E eu deixei para falar a lição de casa no final. E aí a pessoa veio para cima de mim. O que acontece? Eu não estou dizendo que foi uma, foi várias. E eu preciso, meus irmãos, que vocês escutem, porque é propósito. Eu gosto de, às vezes, que vocês escutem todos os meus recados. Aí a pessoa só chega na lição de casa, pronto, desliga o celular. É um pouco de maldade comigo, vocês não concordam? Porque se isso é gratuitamente para vocês, escuta inteiro, não custa nada. Amém? Bom, anota aí a lição de casa. Hoje é aniversário do Sidley, é aniversário da Sidley, lá de Feira de Santana, Bahia. Sidley, feliz aniversário, Deus abençoe grandemente a sua vida. Hoje também é aniversário da Ana Carmen, cidade paraibano, lá no Maranhão. Olha aí, um grande abraço a todos do Maranhão. Ela disse ter um vício. Sabe qual é o vício dela? Ouvir os cafezinhos com Jesus. Olha, Ana, Deus abençoe grandemente a sua vida, viu? Muito obrigado por ser minha ouvinte. Hoje também é aniversário do pastor Adriano Rodrigo, da igreja Kadosh, lá de Anápolis, Goiás. Um abraço para sua irmã, a Fátima, né? Deus abençoe grandemente a sua vida. Deixa eu ver aqui se eu tenho mais aniversariantes. Tem assim, ó, a Célia Cristina, irmã da Zefinha. Célia, feliz aniversário, tá? Ela é daqui de São Paulo, a Beth também te parabeniza, tá bom? Hoje também é aniversário da Ricieri e da Regiane Carvalho, lá do Alto do Riviera, São Paulo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, tá? A Beth também te parabeniza. Hoje também é aniversário da Isla Cristina Santos. Desculpa, Isla Cristina, lá de Santos, daqui de São Paulo. Um abraço para Roseli. Glórias a Deus por isso. Feliz aniversário, varô. Bom, deixa eu passar um recadinho aqui, meus irmãos. Olha só. Deixa eu só achar aqui qual que eu vou falar hoje, né? Tem bastante recados, né, meus irmãos? Ó, meu Pix, para você me ajudar nas cestas básicas ou ofertas para outro sentido ou dízimo parado. Meu Pix é 11 9 7109 3166 ou 11 9 5618 8781. Amém? Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.